Amanhecer em Maceió, no topo da colina, vendo o sol beijar o mar, a brisa suave que toca o meu rosto esfria o corpo, que acordou cedo por entre as nuvens deste dia, numa cor de caramelo misturado com carmim, de nuances emoldurado. Já desponta alaranjado o cheiro de mato verde, sacudindo os sonhos da noite. E com esse poema, a gente abre o programa de hoje com a nossa entrevistada, Jeane Mello. Isso mesmo. Jeane, escritora, poeta ou poetisa, como queiram, e uma pessoa dedicada à literatura, às artes, e é um prazer recebê-la, um prazer enorme recebê-la aqui na nossa casa, no Café com Poesia. E hoje a gente vai aqui discorrer um pouco da sua história nas veredas da literatura. Nas veredas da literatura. Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia. Boa noite. Boa noite a você, meu amigo Chico de Assis, o tão querido, né? O poeta, o artista, e a esse público maravilhoso que acompanha você e que acho que se deleita com o seu programa Café com Poesia. A gente conversava aqui no intervalo. Que ideia maravilhosa, é sua cara esse programa. Muito obrigado. Parece que ele foi idealizado, sonhado para ser assim. Pois é, eu divido tudo isso com essa equipe maravilhosa aqui da TV Assembleia, que são pessoas grandes profissionais, dedicados, enfim, e que sem eles nós não faríamos esse programa. Veja bem, está aqui Manhãs de Outono, na segunda edição. Sim. É um livro que eu já li e interpretei vários poemas. Nossa, que responsabilidade. Com muito prazer. E esse livro, você vai relançar ele? Manhãs de Outono está na segunda edição, né? Uma tiragem já de 800 cópias. A primeira edição eu doei às escolas públicas no projeto que eu tenho chamado Cantinho Literário, onde eu tento incentivar crianças e jovens a serem futuros escritores, a desenvolver talentos que eles têm. Essa segunda edição, ela ainda vai ser relançada, né? Houve um momento na Academia Maceiense de Letras, da qual eu sou parte, ocupando a cadeira número 24, onde a segunda edição foi apresentada aos acadêmicos, porque a primeira, de fato, a tiragem toda foi dedicada aos jovens e às crianças em escolas públicas. E na Bienal, a gente vai relançar para o público conhecer o trabalho solo que eu desenvolvi em Manhãs de Outono, né? Porque eu já tenho outros trabalhos, mas Manhãs de Outono eu posso dizer assim que é o meu primogênito. É o livro que me lança, de fato, nas veredas da poesia, nos intrínsecos lugares da minha alma. Ainda não é a minha alma, né? Esse está no segundo livro, que já está pronto. Eu acreditava, inclusive, que Manhãs de Outono tinha feito cumprido a missão dele. Eu lancei Manhãs de Outono, distribuí com os amigos. Eu tive vontade de fazer isso, de me dar, de me doar mesmo nesse livro. E não esgotou. Eu conheci uma pessoa chamada Chico de Assis que, de repente, eu descobri que o livro não esgotou. E aí, Essência é o meu segundo livro, onde ele se divide em 3 partes, né? É o ser, o mundo e Deus, a religiosidade de Deus, porque o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Já dizia o Saint-Exupéry? Exatamente. Saint-Exupéry foi uma das minhas primeiras leituras, ainda na minha infância, né? Eu, com 8, 9, 10 anos, devo ter lido Meu Pé de Laranja Lima, como a maioria das crianças leem. Então, Manhãs de Outono é, assim, o meu filho mesmo, primogênito. É um livro que é outonal, na minha vida, porque eu escrevo desde os 14 anos. Eu ainda lembro do meu primeiro poema. Acho que é o único que eu sei declamar. Escrevi em um pedacinho de papel de pão, numa vendinha de um paquera meu, em Murici. Eu paquerava ele e fui comprar pão logo cedinho, né? E enquanto ele punha o pão no saco, no papel, né? Papel de pão no interior é assim, eu rapidinho escrevi. Grande jardim de pequena flor, assim é meu ser,
ao encontrar o amor. Grande flor de pequeno jardim. Assim é você aqui dentro de mim. Rasguei o pedaço de papel, dobrei bem direitinho e guardei, fiquei com ele na mão. Né? Muitos anos depois a gente veio a namorar, acho que eu tinha nessa época até 14 anos, a gente veio a namorar, eu já tinha 17 anos quando eu vim namorar. No interior é mais difícil, né? A gente tem que ter idade para namorar, tem que ter idade para noivar, tem que ter idade para casar, essas coisas todas. E aí, ao longo dessa minha trajetória, já escrevi muito, participei de muitos concursos, lancei muitos projetos literários, lancei muita gente na vida literária, que dizem a mim, hoje eu só escrevo por sua causa, né? Uma das minhas referências é a Sara, né? A Sara é uma excelente escritora, escreve para criança e agora acho que está enveredando no mundo de uma poesia voltada mais para se aprofundando, né? Sara foi minha aluna e tantos outros alunos que passaram por mim. A Sara é que participa do movimento literário que você constituiu lá no IFAL. Ela apoia, a Sara apoia, né? É mais um projeto, Tertúlia. Tertúlia. É mais um movimento que eu sou fundadora, né? Eu sou fundadora do Verso e Prosa, que está no 19º ano. E esse ano homenageia Maceió. Você iniciou o programa hoje com Amanhecer em Maceió. Será que as pessoas já pararam para ver como é amanhecer em Maceió? Que terra linda! Eu caminhando de manhã, ali, morando na Jatiuca, saí caminhando em direção à Cruz das Almas. E aí ainda não vi Cruz das Almas depois dessa última reforma, que está muito bonito, passeio público. Ainda era meio, então assim, eu não fui exatamente pela areia, né? Até porque a praia ali, ela é meio violenta e tudo. Mas nessa manhã ela estava bem calma. E eu fui pelo calçadão e subi pelas ruas, né? Que é meio ondulado até chegar à pista principal lá na frente. E aí eu sentei, tinha uma pracinha, eu sentei e fiquei vendo a praia de longe. E o sol estava nascendo. Então, assim, naquele momento eu pensei, poxa, imagina se isso aqui fosse só uma colina. E eu fechei os olhos e vi aquela colina, o mar verde, né? O mar nascendo, o Maceió nascendo, tantos sonhos ali adormecidos naquela noite, pessoas acordando, mas tentando lembrar o sonho que teve durante a noite, sonhos que outros não conseguem lembrar. Pô, eu sonhei com o quê? Qual foi o meu sonho? Então, quantos sonhos emoldurados de luz naquele sol que dourava a praia. Aí nasceu Amanhecer em Maceió. Um belo poema. Muito obrigada, ouvindo de você. E Maceió, 200 anos. 200 anos. 200 anos Maceió, de história, uma cidade realmente belíssima. Eu trabalhei muito tempo em televisão e como ator, e fazendo minisséries, novela, no cinema, e tenho muitos amigos, atores, diretores, tal, enfim. E alguns deles vêm a Maceió e me perguntam, ô Chico, parece que é que você foi fazer lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu disse, bom, eu fui lá até para conhecer vocês, porque senão vocês não me conheciam e eu também não, vocês não viriam para cá, para Maceió, para passar esse período e conhecer essa cidade belíssima, uma das cidades mais belas do mundo. Sim, com certeza. Com certeza. Sem bairrismo nenhum. E é verdade, a natureza foi muito generosa com a nossa terra. Alagoas como um todo, não é? Belíssimo, lugar belíssimo. Mas vamos lá. Voltando à sua produção, e você iniciou, o que é que levou você à poesia, à literatura? Leitura. A leitura. Eu acho que, e é isso que eu trabalho no meu projeto chamado Cantinho Literário. Primeiro, eu acho que você tem que ter o dom, né? E eu acho que esse dom está incutido na maioria das pessoas. Porque escrever é também uma técnica. Está provado pelos grandes movimentos literários que nós já passamos pela história, né? O parnasianismo é uma técnica, levando em consideração toda uma... sem minimizar o estilo, né? Mas o parnasianismo leva muito em conta a técnica. Você pode ser um escritor parnasiano, tranquilo, e com a tecnologia que a gente tem hoje, muito mais fácil. Mas hoje o parnasianismo não teria lugar. Apesar de nós sermos bastante ecléticos, de vivermos um pós-modernismo, tem lugar para tudo. Mas hoje você tem um ser humano que clama
pela essência da alma, do que é verdadeiro. As pessoas vivem momentos tão artificiais hoje, que manhãs de outono vem se revelar nessa coisa de transparecer a alma. E a essência vai dar continuidade a isso aí. O eu lírico desse livro não se revela na pessoa da autoria, né? Mas a essência vai ter muita revelação. O eu lírico muitas vezes vai se confundir com a autoria. Então, assim, escolher ser poeta, escolher ser escritor, não é uma coisa que você diga assim, eu vou ser. Nasce, vem dentro de você. Como eu escrevo desde os 14 anos, eu poderia ter escrito meu primeiro livro já há muitos anos. Eu teria condições para isso. Aliás, as minhas primeiras 90 poesias eu perdi numa mudança que eu fiz. 90 poesias eu tinha escritas, perdi. Mas quando você lê muito, parece que você vai acumulando um saber. E leitura de toda espécie, no meu caso, mas em sua maioria literária. Sim. Porque pelos cursos que eu tenho, né, 2 doutorados, 1 mestrado, 4 especializações, na área da educação, na área de direito, na área de gestão pública, na área das ciências. Então é natural que eu tenha lido muita ciência. Mas não há nada mais gostoso, mais delicioso do que um livro de literatura. Isso muda a alma da gente. Muda a alma, e é verdade. Eu queria fazer uma pergunta para você, que ela encaminha no seguinte sentido. O que é para você a poesia? Mas não responda agora. A gente vai responder depois dos comerciais aí, desse intervalozinho que a gente vai ter. E a gente vai, então, aproveitar para tomar um cafezinho. E vamos tomar um café aqui e daqui a pouco é você. Para vocês.